há uma crença, né? Há uma crença, infelizmente, equivocada e que afasta muitos investidores, né, de boas oportunidades nos leilões de imóveis. E essa crença é aquela, né, que a gente ouve falar com uma certa frequência, de que os imóveis que estão ocupados eles não seriam aí uma boa oportunidade, né? Eles não constituiriam em si boas oportunidades. Então, hoje aqui, eu vou ensinar para vocês algo muito valioso para quem quer investir em alto nível nos leilões de imóveis. Isso porque a maioria das melhores oportunidades, sem sombra de dúvidas, são aquelas em que você vai encontrar imóveis ocupados. Infelizmente, ou felizmente, né, porque também afasta alguns competidores ali do certame, o fato de estar ali o imóvel ocupado, mas o fato é que vocês verão na prática que a imensa maioria das melhores oportunidades, elas são de imóveis que estão ocupados. Mas e aí? Aí eu começo aqui, lanço uma pergunta. Compensa comprar imóvel que esteja ocupado no leilão judicial e no leilão extrajudicial? Isso é realmente algo que pode afastar ali, né, me afastar do investimento, né, por ser complicada a desocupação? Bom, de antemão aqui eu digo a vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças você desocupar os imóveis que você arremata e que, porventura, estejam ocupados. Isso porque a lei ela tem evoluído, né? Tanto a lei 9.500 9.514 de 97, quanto a lei, né, o Código de Processo Civil, essas duas leis que tratam, respectivamente, do leilão extrajudicial e do leilão judicial, essas duas leis elas vêm evoluindo no tempo para dar o máximo de garantia para os arrematantes. E hoje aqui nós vamos aprender qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia para você utilizar aquilo que já está na lei, aquilo que a lei já te dá de proteção, e otimizar com a própria lei, com outros dispositivos que não necessariamente dizem respeito aos leilões, mas que podem ser utilizados. E hoje aqui você vai sair com essa informação completa. E eu vou te dizer, essa forma de fazer, que eu vou ensinar hoje para vocês aqui, para o caso de algum de vocês arrematar um imóvel que esteja ocupado, ela acelera a desocupação muito, viu? O tempo que você vai ter ali para desocupar, ele vai diminuir muito em relação a quem procura desocupar sem uma estratégia, né, bem definida. E eu já digo de antemão, apesar de ser um tema jurídico, né? Nós vamos tratar aqui de um tema jurídico, obviamente, né? Que é a desocupação de imóveis arrematados tanto em leilão judicial quanto extrajudicial, mas apesar de ser um tema jurídico, não é algo assim que somente pode ser compreendido por profissionais do direito. Não, definitivamente não. Essa matéria que eu vou passar hoje para vocês aqui, ela é de facílima intelecção. Eu peço só que vocês, né, anotem o que eu vou dizer, né, para que fique mais claro mesmo, né, para que não tenha aí dúvida, né? E quando você tiver dúvida, você recorrer a essas anotações, porque o dia que você arrematar um imóvel ocupado e você precisar utilizar essa estratégia, você vai ter lá no seu caderninho anotado, você vai saber exatamente, né, se você não for advogado, não for advogada, você vai saber, inclusive, indicar qual que é o caminho testado e aprovado juridicamente para você acelerar essas desocupações, certo? Então, primeiro nós vamos falar de forma introdutória
da forma de desocupação nos dois leilões judiciais, nos leilões judiciais e nos leilões extrajudiciais, como que eu desocupa em um, como desocupa no outro. E depois eu vou finalizar com uma estratégia que eu utilizo no meu escritório, que eu quero que vocês utilizem nas arrematações de vocês e que eu espero que contribua quando vocês, né, se depararem com uma oportunidade de um imóvel que esteja ocupado, certo? Bom, vamos lá. A desocupação no leilão judicial. Como funciona, professor? Como funciona essa desocupação? Eu vou dizer para vocês que ela é um mamão com açúcar. Até hoje eu não conheço coisa mais fácil de comer do que mamão com açúcar. E gostoso também, né? É algo que é prazeroso. Então, a desocupação de imóveis arrematados em leilões judiciais, depois do ano de 2015, com o advento do novo Código de Processo Civil, ela ficou extremamente simples. Isso por um motivo bem claro, e eu vou direto ao ponto. Na arrematação de imóvel ocupado em leilão judicial, você não precisará entrar com uma ação para tomar posse do imóvel. Exatamente isso. O artigo 903 lá do Código de Processo Civil, ele diz, né, em um de seus parágrafos, que a desocupação, a expedição do mandado de emissão na posse, que dá posse para o arrematante, vai ocorrer automaticamente, porque o juiz é obrigado, no momento da expedição da carta de arrematação, expedir o mandado de emissão na posse. Então, veja bem, antes de 2015, o arrematante, mesmo em leilão judicial, ele tinha que postular através de uma ação própria a emissão na posse. Isso demandava um tempo um pouco maior para que ele conseguisse a desocupação, certo? Depois de 2015, né, quando esse novo Código de Processo Civil, a gente fala novo, mas ele é de 2015, ele já está com 9 anos de vigência, né? Mas quando esse Código de Processo Civil em vigor, que está em vigor, veio, né, para o ordenamento jurídico, se tornou uma lei vigente em 2015, passou-se aí a adotar um regime muito mais facilitado e muito mais seguro para a desocupação de imóveis arrematados em leilões judiciais. Porque o juiz, quando ele expedia a carta de arrematação, ele obrigatoriamente, você não precisa pedir, o imóvel está ocupado, ele obrigatoriamente deve, né? Ele obrigatoriamente deve expedir, juntamente com a carta de arrematação, o mandado de emissão na posse, que é aquele mandado que determina que o oficial de justiça desocupe aquele apartamento ali, ou aquela sala comercial, ou aquela casa, né, aquele imóvel comercial, não importa, né, o gênero aí do imóvel, a espécie aí do imóvel, né, o tipo do imóvel, o mandado de emissão na posse, então, é aquele que manda desocupar para dar posse para o arrematante. Então, funciona de uma forma muito simplificada no leilão judicial, quando você arremata um imóvel ocupado, justamente porque a lei, que é o Código de Processo Civil, determina que o juiz deverá, né, automaticamente, né, o que se chama no direito de ofício, né, como um ato natural, né, sem a necessidade de um pedido, ele deverá expedir o mandado de emissão na posse, sem que o arrematante precise aí, né, solicitar isso para o magistrado. E qual que é o momento, né? Qual que é o momento da expedição da carta de arrematação no leilão judicial? Funciona assim. Você participou do leilão, deu o lance, seu lance foi o vencedor, você vai ser considerado ali, né, no leilão eletrônico, tem lá um cronômetrozinho, você vai ser considerado ali o vencedor, certo? O leiloeiro, no leilão judicial, tá, gente? Nós estamos falando ainda de leilão judicial, nós vamos entrar na questão dos leilões extrajudiciais aqui. O leiloeiro vai lavrar um documento que a lei denomina de auto de arrematação. É um documento narrando que houve ali, né, um lance vencedor,
qualificando quem deu esse lance vencedor, né? Fulano de tal, CPF, RG, né? Endereço e toda a documentação que te qualifica, e dizendo o valor do lance, né? E aí esse auto de arrematação ele deve ser assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz. Depois que tem essas 3 assinaturas no leilão judicial, né? Depois que tem essas 3 assinaturas, vai contar um prazo de 10 dias úteis. E após esses 10 dias úteis, é expedida a carta de arrematação após esses 10 dias úteis. E é nesse momento que, mesmo sem o seu pedido, o juiz, né, deve, de ofício, automaticamente, no momento da expedição da carta de arrematação, que é 10 dias após, 10 dias úteis após a assinatura do auto de arrematação, né, pelo juiz, pelo leiloeiro e por você, arrematante, o juiz deve, nesse momento, sem a necessidade de um pedido do arrematante, ele deve expedir a carta de arrematação juntamente com o mandado de emissão na posse, certo? Aí aqui, como que funciona a nossa estratégia agora? Como que funciona a nossa estratégia para a desocupação nos leilões judiciais? Mesmo a gente sabendo que, no momento em que passar o prazo de 10 dias úteis para a expedição da carta de arrematação, né? E esse prazo conta de quando? Quando for colocada ali no auto de arrematação a 3ª assinatura. Geralmente a última assinatura é do juiz, né? Assina o leiloeiro, o arrematante, aí o juiz assina por último, né? Geralmente no leilão judicial. Então, nesse momento vai começar a contar um prazo de 10 dias para a expedição da carta de arrematação. E é nesse momento em que a arrematação se tornar ali, né, perfeita e acabada, é que você vai peticionar já nos autos, se você for advogado. Se você não for advogado, né, você vai constituir alguém para fazer isso, né, ou advogada, né, é um advogado ou uma advogada, e vai peticionar nos autos, solicitando o quê? Você vai dizer mais ou menos assim, na petição, você vai dizer mais ou menos assim: olha, excelência, eu tenho conhecimento, né, de que o artigo 903 do Código de Processo Civil, ele estabelece que Vossa Excelência vai mandar desocupar o imóvel, né, de ofício, automaticamente, no momento em que Vossa Excelência expedir a carta de arrematação. Só que visando dar celeridade, rapidez à desocupação, postulo aqui, né, nessa petição, que caso haja ocultação do devedor, que está lá ocupando o imóvel, que seja deferido ao oficial de justiça a possibilidade de fazer a intimação por hora certa. Isso faz toda a diferença, gente. Sabe por quê? Porque primeiro você está demonstrando para o juiz que você sabe o que você está fazendo, tanto como profissional do direito, quanto como investidor, como investidora. Primeiro, você já demonstra que você sabe o que você está fazendo. Segundo, que você vai evitar que o devedor fuja do oficial de justiça. Por quê? Como funciona a intimação por hora certa? A intimação por hora certa, ela funciona assim: o oficial de justiça ele vai lá com o mandado de emissão na posse. Quando expede-se o mandado de emissão na posse, vai o oficial de justiça lá e muitas vezes o devedor corre. Ele se evade do local ou manda dizer que ele não está, né? E se esconde, né, do cumprimento aí da diligência judicial. Isso causa o quê? Isso pode causar um atraso na desocupação. Entretanto, quando você solicita a intimação por hora certa, o que acontece? Olha só a mágica da lei aqui. O que acontece quando você solicita a intimação por hora certa? O oficial de justiça vai lá 2 vezes. Se 2 vezes que ele for lá, ele vai num dia, depois ele vai já no outro dia imediatamente, posterior, e o réu não está lá para receber o mandado,
o oficial de justiça, ele pode intimar qualquer pessoa, o porteiro do prédio, ele pode intimar o vizinho, um parente, qualquer pessoa, ele vai fazer uma intimação da seguinte forma, falar, olha, eu tive aqui 2 vezes, fulano de tal não estava, então eu estou, né, suspeitando, obviamente, que ele está correndo de mim. Então, eu deixo aqui avisado para você, pega a qualificação da pessoa, que amanhã eu vou voltar aqui em tal horário. Por isso, por hora certa, intimação por hora certa. E aí o oficial de justiça, então, vai embora e volta no outro dia, naquele horário que ele marcou. Quando ele voltar lá, se o devedor não estiver lá, será considerado intimado para todos os fins. E aí não tem mais para onde ele correr, ele não pode simplesmente, né, se evadir mais, porque ele está intimado e ele tem que desocupar o imóvel no prazo assinalado no mandado, certo? Se ele não desocupar, ele vai ser retirado à força, né? Porque judicialmente isso é possível. Então, veja bem, isso adianta muito, muito a desocupação do imóvel que você arrematar, certo? Mas antes, eu inverti propositalmente, antes de você fazer isso, nós vimos aqui, ó, no leilão judicial, o juiz vai expedir a carta de arrematação e imediatamente, no mesmo ato, ele vai mandar expedir o mandado de emissão na posse, certo? Para que você tome posse. Então, nós verificamos que a carta de arrematação, que é o mesmo momento em que o mandado de emissão na posse vai ser expedido, ela ocorre, essa expedição, 10 dias úteis após a assinatura do auto de arrematação. Então, quando você peticionar para o juiz, pedindo que o mandado seja cumprido, né, e que seja já colocado que poderá já, né, que o oficial de justiça está autorizado, expressamente autorizado a fazer a intimação por hora certa, você vai também mandar uma notificação extrajudicial para o ocupante do imóvel. Por quê? Porque a partir do momento, pouca gente sabe disso, mas a partir do momento que você arremata, que ocorre a arrematação, você já é legalmente responsável pelo condomínio que começar a vencer, pelo IPTU que começar a vencer, e se esse imóvel tiver alugado, você já tem direito a receber os aluguéis também, a partir do momento que você arrematou. É isso que é a interpretação dos tribunais sobre a lei que rege, né, todo esse arcabouço de leis aí que regem os leilões, tanto judiciais quanto extrajudiciais. Então, você, ao mesmo tempo que você vai mandar essa petição para o processo, solicitando já de antemão que no caso registrando ali que no caso do devedor fugir ali do oficial de justiça, que você já quer que conste expressamente do mandado, que o oficial de justiça poderá fazer a intimação por hora certa. Além disso, mas no mesmo momento, e além disso, você também vai mandar lá por correio uma notificação extrajudicial para o ocupante lá do imóvel. E você vai dizer o seguinte, falar, olha, eu arrematei esse imóvel, mais ou menos isso, né, na notificação. Eu arrematei esse imóvel, né, conforme auto de arrematação, né, que você vai mandar como anexo, e eu, né, gostaria de que você, né, desocupasse amigavelmente, né, e para tanto, né, eu te concedo, né, estou disposto a te conceder um prazo, né, e aí deixa lá o seu contato para retorno. E isso aí, essa notificação resolve 90% dos casos. Essa notificação resolve 90% dos casos atualmente. A pessoa, quando recebe essa notificação, geralmente, né, lógico que tem um 10% que você vai ter que cumprir o mandado, né? Vai ter que entrar
né, com a força da justiça mesmo, né, do Poder Judiciário no imóvel, né, com cumprimento de mandado através do oficial de justiça. Um percentual pequeno, mas aqueles que, a maioria, né, o percentual maior, é daqueles que atendem essa notificação extrajudicial. Então, o que a gente resume de tudo aqui, que a gente falou até agora? A desocupação no leilão judicial ela é muito simplificada, porque ocorre da lei ter mudado em 2015 e ter colocado expressamente lá que é obrigação do juiz de expedir o mandado de missão na posse, sem necessidade da pessoa entrar ali, o arrematante entrar com uma ação judicial de missão na posse. E o momento dessa expedição é no mesmo momento da carta de arrematação, que ocorre 10 dias úteis após a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. E aí nós aprendemos até agora aqui a técnica que eu utilizo no escritório, que é pedir, né, que a intimação ocorra por hora certa. Eu já peço com antecedência, já para registrar de forma bem clara, né, que nós não queremos que demore essa desocupação e, portanto, nós já invocamos um direito que está na lei, né, em nosso favor, que é o quê? Se houver suspeita do devedor ali está correndo do oficial de justiça, que essa intimação, então, né, seja feita por hora certa, sem a necessidade de novo pedido para o juiz, né? Depois o oficial de justiça tem que devolver lá para o juiz o mandado, dizer, olha, não encontrei o devedor, né? Quando, na realidade, ele já poderia ter feito por hora certa. Então, isso aí vocês já se precaver da enrola na demora, né, no cumprimento do mandado de missão na posse. Mas, no mesmo momento em que você peticionar no processo, né, que você peticionar solicitando essa intimação por hora certa, você deve também mandar uma notificação lá para quem está lá ocupando o imóvel, porque essa notificação extrajudicial não precisa ser via cartório, viu? Extrajudicial, pelo correio, via R, você vai enviar lá com o seu telefone de contato, né? Não mande jamais o seu endereço e jamais vá pessoalmente lá no imóvel, né? Porque você não sabe a reação da pessoa que vai estar lá, né? É muito difícil ter alguém com a reação violenta, eu mesmo nunca vi, mas é algo que a gente tem que se precaver, correto? Então, você, ao mesmo tempo que você vai peticionar da forma como eu estou ensinando aqui, como uma precaução para que não enrole, né? Não tem que devolver o mandado para o juiz falando, olha, não foi localizado o devedor, né? Sendo que já pode fazer lá a intimação por hora certa, né? Ao mesmo tempo que você peticionar, você vai mandar essa notificação para o ocupante lá. Agora mesmo, semana passada, nós conseguimos no escritório uma desocupação assim, na cidade de São Paulo. Nós fizemos exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui. Entrego a petição, pedindo a intimação por hora certa, antes mesmo de ser expedida a carta de arrematação e o mandado de missão na posse, mas eu já mandei, no mesmo dia, eu mandei uma R para o endereço, e a pessoa entrou em contato e já desocupou. E eu vou, inclusive, amanhã que eu vou informar o juiz que nem precisa da expedição do mandado de missão na posse, porque meu cliente já tomou posse lá, e foi rápido, viu? Ele já sabia do leilão, ele saiu rápido, mudou em 3, 4 dias, assim, já organizou a mudança dele, e eu acho que ele já estava esperando, né? Mas o fato é que essa notificação, ela ajuda muito, viu? Então, é isso aí. Essa é a estratégia no leilão judicial. No leilão extrajudicial, como funciona, né? Os leilões extrajudiciais também têm imóveis ocupados e essas oportunidades nos leilões extrajudiciais também são excelentes, né? E você não deve reprovar uma oportunidade num leilão extrajudicial só pelo fato de estar ocupado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Certo? Porque no leilão extrajudicial, apesar do procedimento de desocupação ser diferente,
comprar imóvel ocupado no leilão extrajudicial também não é um bicho de sete cabeças, porque você também tem as garantias legais. Eu vou te ensinar agora como funciona. Você arrematou lá um imóvel num leilão extrajudicial. Nós sabemos, né? E nós vamos ter mais aulas aqui. Quem está acompanhando, né, já pegou algumas aulas sobre leilão extrajudicial. Semana passada mesmo nós falamos sobre leilão extrajudicial aqui. Então, olha só, o leilão extrajudicial, ele tem a característica de não acontecer dentro do âmbito do Poder Judiciário. Ele é feito todo via cartório de registro de imóveis. Então, seria impossível que na expedição ali da carta de arrematação, né, ou do documento que o leiloeiro ali elegeu para ver a transferência, né, que geralmente o que se expede é uma ata de arrematação nesses leilões extrajudiciais. Mas o fato é que seria, né, juridicamente impossível que no leilão extrajudicial, no momento que consolidasse a arrematação, houvesse uma ordem de desocupação imediata de ofício, como é no leilão judicial, porque no leilão extrajudicial não tem juiz. E só quem pode determinar é um juiz de direito a desocupação, né, do imóvel, a emissão na posse do imóvel. Então, por conta dessa característica, nos leilões extrajudiciais, quando você arrematar um imóvel ocupado, você terá que ingressar com uma ação de emissão na posse. Mas e aí, professor, não vai demandar muito tempo? Não, não. Por quê? Primeiro, já vou ensinar a estratégia aqui, que é mais ou menos parecida com a do leilão judicial. Você vai mandar uma notificação. Sempre não deixe de tentar desocupar amigavelmente. Não deixe, porque a estatística é muito alta de desocupação amigável. É muito alta, muito alta. Então, as pessoas, quando recebem uma notificação, elas sabem já, né? Geralmente já sabem, eles acompanharam até o leilão. Então, assim, não deixem jamais de tentar uma composição amigável, certo? Por quê? É porque não vai ser perda de tempo, não vai ser. Né? A estatística fala por si, a imensa maioria, né, das notificações, elas são exitosas. Nós temos êxito na desocupação amigável, na imensa maioria das notificações. Então, no leilão extrajudicial, quando ali você já tiver consolidado a sua arrematação, né, a documentação do imóvel já estiver no seu nome, e aí aqui é diferente, né? Você precisa já estar com a propriedade ali no cartório no seu nome. Primeiro passo é você regularizar isso. Está ocupado, deixa lá ocupado. Regularizou, registrou lá no seu nome o imóvel, aí você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma notificação extrajudicial para quem está lá dentro do imóvel e vai dizer que você está disposto a, né, a dar um tempo para ele desocupar, a facilitar uma negociação para que ele desocupe, porque você arrematou. Essa notificação, ela também tem um percentual de 90% de êxito, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai dar um prazo para a pessoa nessa notificação, para que ela entre em contato com você. E, mais uma vez, eu repito, como eu falei na questão dos leilões judiciais, jamais dê o seu endereço e nem vá lá no local assim, sem antes saber quem está lá. Tome essas precauções, tá certo? Que a gente não está no coração de ninguém, né? Então, nessa notificação, você vai dar um prazo para essa pessoa. Olha, eu te dou um prazo de 72 horas para você entrar em contato comigo. Eu falei esse prazo porque é o que eu utilizo no escritório, pelo telefone e tal, né? Sob pena de eu ingressar com ação de emissão na posse. E aí, vocês verão que em 90% dos casos, essa pessoa vai entrar em contato com você e você vai dar lá um prazo razoável para que ela desocupe o imóvel. O que é um prazo razoável? 30, 60 dias para que ela desocupe, certo? Se ela não atender essa notificação, o que você vai ter que fazer para desocupar? Você vai entrar, né? Você deu 3 dias para ela, né? Deu 3 dias para ela não atendeu, né? Não entrou em contato, você vai entrar com ação de emissão na posse,
porque nós estamos falando agora de leilão extrajudicial. Você precisa entrar com ação de missão na posse, porque, como nós vimos no comecinho aqui da explanação sobre os leilões extrajudiciais, porque aqui não tem um juiz ainda, né? No leilão judicial ele ocorre todo sem o juiz. Então, agora é preciso ir até um juiz para pedir que esse juiz, através de uma ação judicial de emissão na posse, ele determine a desocupação. Só que aqui vem também, né, um detalhe muito importante nessa ação. Hoje, graças a Deus, eu tenho visto com muito menos frequência, muito menos frequência, juízes que dizem assim, mas eu vou analisar no mérito, né, depois, né, o mérito quer dizer que vai analisar depois esse pedido de emissão na posse, eu não vou dar ele como tutela de urgência, porque eu entendo tal coisa, isso diminuiu muito, né, porque os juízes passaram a compreender que o artigo 30 da Lei 9.514 de 97, ele diz de forma muito clara, gente, é muito claro, a garantia para o arrematante, a lei que está dando a garantia para o arrematante. E qual que é essa garantia? De que ele, entrando com ação de emissão na posse, ele vai receber uma decisão de urgência, que se chama liminar, para desocupar, para que o ocupante desocupe o imóvel em 60 dias. Então, o juiz não tem que inventar moda. Ele não tem que inventar tese, não, porque a lei diz expressamente, olha, comprovou, o que você tem que comprovar? Que você arrematou o imóvel em leilão e que ele está no seu nome. Então, você vai juntar a documentação do leilão e a certidão da matrícula de que, constando ali que aquele imóvel já está no seu nome. Comprovando isso, acabou, o juiz não tem que falar nada, ele tem que mandar desocupar. Então, e a lei garante. Né? Então, uma segurança muito grande também que a lei dá para o arrematante nos leilões extrajudiciais. E aqui também, nessa ação, vocês já devem colocar lá, vocês que são advogados, vocês que não são advogados, anote aí, porque o dia que você arrematar, você vai falar para o seu advogado o que você quer que faça. E nessa ação, né, de emissão na posse no leilão extrajudicial, você vai colocar lá já na ação que você quer que o mandado seja, né, expedido já com, né, a possibilidade expressamente ali constante do mandado de que, se houver desconfiança de que o devedor lá, o réu, está fugindo do oficial de justiça, que seja feito também por hora certa, porque daí não importa que ele esteja fugindo, se o oficial de justiça for lá 2 vezes, como nós aprendemos já hoje aqui, for 2 vezes, e ele não estiver lá, e aí ele houver aí, então, uma suspeita fundamentada de que ele está fugindo, o oficial de justiça vai intimar o porteiro, o vizinho, um parente dele, de que ele vai voltar no outro dia em determinado horário, por isso chama-se intimação por hora certa, para efetuar a intimação do réu. Chegando lá no outro dia, e não encontrando o réu, essa intimação será feita na pessoa de qualquer um que tiver ali, né? Que for um vizinho, que for um porteiro, que for o zelador do prédio, será feito na pessoa de qualquer um e vai devolver para o juiz e começa a contar, então, o prazo de 60 dias para ele desocupar o imóvel. E aí você, né, vencendo o prazo, você vai também lá, né, para acompanhar a desocupação, né, que não é tecnicamente um despejo, mas se equivale à imagem, né, do despejo, vai retirar os móveis se ainda tiverem lá, né, vai retirar e tirar também o ocupante, certo? Então, a gente pode... Quem levantou a mão aqui, eu vi a Kathleen, né? Nós vamos abrir para perguntas, tá? Eu já estou encerrando aqui e nós vamos abrir para perguntas agora, 5 minutinhos. O que acontece? Com essas garantias legais, não há como
né, não há como sustentar aquela crença equivocada de que os leilões de imóveis ocupados, né, são, né, constituem aí uma espécie de investimento que se deve evitar, porque isso não é verdade, isso não é verdade. A lei, a lei dá muita garantia, né, tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial. Nós vimos aqui que no leilão judicial, quando há a expedição da carta de arrematação, o juiz já deve obrigatoriamente, né, determinar a desocupação através da expedição de um mandado de missão na posse. E nos leilões extrajudiciais, o que a lei diz? Está lá no artigo 30 da Lei 9.514 de 97, que o juiz deve deferir liminarmente a desocupação, que liminarmente quer dizer com urgência a desocupação, né? E deve conceder um prazo máximo de 60 dias para que o imóvel seja desocupado. O juiz não tem que inventar moda, repito aqui. Ele tem apenas que olhar a documentação, ver, olha, realmente esse imóvel foi objeto de um leilão extrajudicial e realmente já está no nome do arrematante. Então, defira ou liminar, você tem 60 dias aí, né, o ocupante, para desocupar o imóvel. A lei dá essa garantia de forma muito clara. Então, não há, repito, como sustentar essa crença equivocada de que imóvel ocupado é uma fria, porque, eu repito aqui, não é uma fria. A desocupação é algo que a lei assegura, tanto nos leilões judiciais, quanto nos leilões extrajudiciais, né, como nós já aprendemos hoje aqui. Então, assim, não há segredo nisso, né? Não há segredo. E eu quero que vocês, quando arrematarem um imóvel que esteja ocupado, vocês saibam que esse critério, né, de excluir a oportunidade pelo fato de estar ocupado o imóvel é algo já obsoleto, porque a lei tornou isso obsoleto a partir do momento que deu as garantias que tem dado, né? E para desocupação, tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial. E aí, essa forma de desocupação, né, somado com essa estratégia de mandar notificação para a tentativa de desocupação amigável e solicitar a intimação por hora certa, faz toda a diferença, porque turbina ainda mais algo que já é bem, né, assegurado pela lei. Agora, cabe aqui, eu falei para vocês do artigo 30 da Lei 9.514 de 97, que fala que a emissão na posse dar-se-á em 60 dias, né? E o juiz deve deferir liminarmente essa emissão na posse no caso dos leilões extrajudiciais, porque nós vimos que nos leilões judiciais o mandado é expedido automaticamente, certo? Então, veja bem, lá, se você ler o artigo 30 da Lei 9.514, você vai ver o termo reintegração de posse. Só que o direito ele é um sistema, e nós temos que interpretar ele conforme o sistema. Lá fala a integração de posse, porque fala do credor fiduciário, né, que, de certa forma, ele reintegra a posse porque ele teve a posse do bem, mesmo que indiretamente, né? Mas ele fala também daqueles que sucederem o credor fiduciário, no caso, o arrematante. Só que o arrematante ele nunca teve a posse. Então, onde está lá a reintegração de posse, quando for arrematante, você deve ler, né? Deve interpretar como emissão na posse. Então, não vai entrar com ação de reintegração de posse de um imóvel que você arrematar em leilão extrajudicial, porque você vai dar uma barrigada jurídica, certo? E não deixa aí que o advogado que você contratar faça isso, no caso do investidor que não é advogado. Porque o termo da lei ali, reintegração de posse, ele está equivocado no que tange ao arrematante, certo? No que tange ao arrematante. Porque, na verdade, o arrematante nunca teve posse para ser reintegrada. Ele nunca teve posse para ser reintegrado. A reintegração de posse é uma ação
que é utilizada para quando você tem a posse e perde essa posse, você perde essa posse e aí você pede que ela seja reintegrada a você, certo? No caso da emissão na posse, é quando você nunca teve a posse. E aí você passa a ter direito à posse, e aí você entra com uma ação de emissão na posse, certo? E uma ação não pode, o juiz não pode emendar o seu erro. Ele vai extinguir a sua ação, você vai perder mais tempo se você entrar com a reintegração de posse, certo? Então, se vocês lerem lá, reintegração de posse, vocês vão ler, mas leia-se para o arrematante emissão na posse, certo? Essa é a interpretação. Então, recapitulando aqui, nos leilões judiciais, não precisa entrar com ação de emissão na posse, porque o juiz deve automaticamente determinar a desocupação, certo? E a tomada de posse pelo arrematante através da expedição, juntamente com a carta de arrematação de um mandado de emissão na posse. Nos leilões extrajudiciais, você deverá entrar com ação judicial, mas a lei te assegura no artigo 30 que o juiz deve deferir uma liminar, né, uma medida ali de urgência, determinando que a desocupação se dê em 60 dias, correto? E aí você vai utilizar essa metodologia que eu te ensinei hoje aqui, que eu ensinei para vocês hoje aqui, de, né, fazer a notificação, de pedir a intimação por hora certa, porque isso também faz toda a diferença, certo? Então, nós vimos hoje aqui que não é nenhum bicho de 7 cabeças a desocupação, tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial. Agora, quem tiver pergunta, a Kathleen levantou a mão, né? Pode perguntar, Kathleen. Kathleen? Oi? Não está saindo som aqui, viu? Vamos pular aqui o Paulo Rosa. Abençoada noite, pessoal. Tudo bem? Professor, bem. São 3 situações, né, de dúvidas. Se teria diferença entre arrematante e PF para PJ? Não. Não, tá. Não. E no caso do pessoal, às vezes comenta, quando tem idosos ou pessoa doente no imóvel, não tem como ter a... Não. Isso aí é outra crença que não, né, não subsiste, né? Não subsiste. Uma desocupação, o que o juiz vai analisar, no caso do leilão extrajudicial, né, é se o imóvel foi arrematado no leilão extrajudicial, para que ele aplique aquele dispositivo do artigo 30 ali, e que você já tenha colocado lá, né, transferido no cartório de registro para o seu nome, certo? Então, isso aí não precisa você se preocupar, tá certo? Beleza. E outra coisa, eu estou aguardando o seu contato. Eu mandei 2 mensagens para o senhor me retornou? Eu não vi. O seu eu tive... 04? Isso, eu tive em viagem, esse telefone, esse número aí, muitas vezes, minha secretária que fala mais nele. Mas só que eu vou olhar amanhã isso aí, tá bom? Eu dou um oi para o senhor amanhã de manhã. Perdemos mais Beleza. um grande essa semana aqui. Ótimo, pode mandar mensagem para mim. Tá ok. Tá, tá bom. Obrigado aí. Boa noite. Tchau. A Kathleen tá aí, Kathleen? Acho que ela não levantou a mão, mas o José Carlos. Pode falar, José. Também nada. O Silos, pode... Ô, professor, boa noite, me ouvindo aí? Opa, e aí, tudo bom? Tudo em paz, e o senhor, tudo certo? Graças a Deus, tudo bom? Tá bem. Na sua experiência, nesses tempos todos trabalhando nessa área, o cliente, o ocupante do imóvel arrematado não atendeu a sua notificação extrajudicial, muito embora falasse que a maioria atende, mas dos que não atendem, na sua experiência, os juízes estão dando a liminar com rapidez? Sim, com certeza. E o ocupante é obrigado a sair em 60 dias no máximo, é isso? 60 dias, isso, depois do cumprimento da liminar. Exatamente. Quanto tempo geralmente o juiz demora depois que cai na mão, que entra com a liminar? Quando é necessário, quando passa desse filtro
da notificação, na nossa experiência aí, média de 90 dias. 30 dias para deferir, 30 dias para deferir e 60 para desocupar. Maravilha, maravilha. Perfeito, então. Bom, obrigado. Nada. José Carlos? Oi, boa noite. Tudo bem, professor? Opa, e aí, José? Bom? Consegui agora. Legal. É o seguinte, eu tenho um caso aqui que aconteceu há muitos anos de um conhecido meu, que ele arrematou um imóvel por leilão. Tinha uma pessoa ocupando esse imóvel, ele fez um acordo amigável para essa pessoa sair, deu 60 dias, acredito eu. Sim. Só que essa pessoa usou de muita má fé e detonou totalmente o apartamento que ele tinha arrematado. Sim. Quando ele foi entrar no imóvel para tomar posse, estava tudo arrebentado. E aí eu queria saber se existe alguma maneira de se proteger, né, em relação a um caso desses ou não, né? Sim. Olha, veja bem, você não tem como responsabilizar, por exemplo, se for num leilão extrajudicial, quem vendeu, infelizmente. Não tem como responsabilizar também no leilão judicial. Quem você pode responsabilizar é quem estava residindo no imóvel. Esse aí vai responder, né, tanto civilmente quanto criminalmente. Isso aí é algo que acontece ainda, mas muito pouco, viu, José Carlos? Antigamente, eu tenho 23 anos já, né, de advocacia, antigamente acontecia com mais frequência, viu? Antigamente, eu não sei não sei o que era a cultura, não sei, mas ou o nível de compreensão do ilícito, antigamente eu acho que era diferente, mas hoje as pessoas têm um nível de compreensão do ilícito, e isso é estudado na criminologia mesmo, né, é mais aguçado, né, elas têm um pouco mais de receio. Então, hoje em dia é difícil acontecer, mas se acontecer, o caminho é você tomar medida contra quem estava lá. Medida criminal e medida também, né, civil, né, através da ação de indenização própria. Ok, certo? Obrigado. Nada. Kathleen, eu acho que ela levantou a mão, mas não está lá no ambiente. Então, a Tatiane, pode falar. Oi, boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite a todos. Professor, eu entrei um pouquinho atrasada e eu perdi essa parte da notificação extrajudicial. Você sugere, então, que a gente mande uma notificação extrajudicial pedindo que a pessoa deixe o imóvel. Mas Sim. Existe normalmente você oferece alguma contrapartida para isso ocorrer? Não. Não ofereço dinheiro. A pessoa vai entrar em contato com você e eu já vi acontecer assim, né? Da pessoa não ter dinheiro para pagar ou não querer pagar mudança. Né? Tem alguma taxa de mudança lá no condomínio. E aí eu já vi o arrematante compensa muito, né? Claro. É muito melhor do que você, né, demandar, né? Então aí você paga, né? Mas na notificação você não bota nada, não. Perfeito. Você só diz que você, né, está disposto a dar o prazo para evitar o constrangimento. Tá bom? Perfeito. E aproveitando só uma pergunta, você tem algum curso que aprofunde mais os temas todos? Nós temos uma mentoria onde nós temos aulas assim, ao vivo, e tem aulas gravadas também no portal, tá? Tá, eu vi no teu Instagram tem informação, é isso? Eu vou fazer, não tem, lá eu não deixo o link, não. Eu vou fazer o seguinte, eu mando para você, eu vou mandar lá para você, lá no grupo, lá, fica atenta no grupo, eu vou mandar para você no grupo, e aí você entra e dá uma olhada lá, tá bom? Obrigada, é que eu estava procurando e não achei. Obrigada, viu? Nada, valeu. Eu que agradeço, viu? Boa noite. Obrigada. Falou, tchau. É o Claviton. Boa noite, professor. Tudo bom? Opa, e aí, Claviton? Tudo bem? Tudo bom. Já conversamos outras vezes. Deixa eu só reiterar o assunto aqui. A questão, eu tinha dado lance num imóvel parcelado judicial, sabe? Sim. E aí, o que ocorreu? A outra parte, ela recorreu depois já de ter dado lance e tal. Agora,
foi pedido para o Ministério, acho que o Ministério Público, não sei se é o juiz, quem foi, pediu para a prefeitura se manifestar sobre os autos, né? Segundo o advogado me passou que eles vão ser favorável a nós, porque nós vamos pagar o IPTU, que já está atrasado, essas coisas, Sim. e a outra parte eles querem, como que eu posso dizer? Eles querem caducar o IPTU atrasado, né? Será que existe possibilidade de caducar o IPTU atrasado? Então, como que funciona? A prescrição tributária, ela é contada da seguinte forma. O fisco, depois do fato gerador, ele tem 5 anos para fazer o lançamento. Então, o que acontece? Se o seu IPTU ele é de 2024, por exemplo, o município, o lançamento é o boleto, né? O município tem 5 anos para expedir o boleto. Se ele não expedir em 5 anos, ele não pode expedir mais. Só que se ele expedir, como eu nunca vi o município deixar de entregar esse boleto, né? Infelizmente, né? Podia esquecer por 5 anos, mas não esquece. Então, como ele não esquece, então como que você conta? A partir do lançamento, mais 5 anos. Então, se ele lançou em janeiro de 2024, e aí você se tornou devedor, o município tem 5 anos para entrar com ação judicial, entendeu? Entendeu, Cláudio? Entendi. Isso, aí se ele não entrar em 5 anos, aí ocorreu a prescrição mesmo, aí não pode cobrar. Mas provavelmente o município entra, né? Porque esse processo ele vem se arrojando desde 2005. Eu posso te dizer, é muito difícil a prefeitura que não tenha débitos tributários prescritos. E geralmente eles cobram e as pessoas pagam sem saber. Mas eu não entendi. Sabe como que você vai ver? Puxa o extrato do IPTU e vê as datas. Aqueles que tiverem 5 anos ou mais estão prescritos. E se não tiver, ajuizado. Sim. É porque o imóvel lá ele já está com. Eu estava olhando ali, tem 26 mil já de IPTU já atrasado. Né? Então dá uma olhada, pesquisa se tem ação judicial. Se não tiver ação judicial, aqueles que tiverem mais de 5 anos estão prescritos. Assim, mas de qualquer forma, qual que é a possibilidade deles conseguirem? Eu não olhei o processo, né? Mas foi um leilão judicial ou extrajudicial? Judicial. Muito, muito difícil. Muito difícil. Porque se eles fossem pagar, eles deveriam ter pago, feito a remissão até a assinatura do auto de arrematação. Pelo jeito, eles não fizeram, né? Você já está com a carta de arrematação? Já está no seu nome? Não estou com a carta de arrematação ainda. Tá retido o dinheiro lá dentro que eu dei de entrada, as parcelas que eu estou pagando está sendo retida. Falta a prefeitura se manifestar. Eu não entendi qual o motivo que eles têm que se manifestar. Aí tem que dar uma olhada no processo. Se você quiser, manda para mim lá no número de WhatsApp lá do administrador que está lá no grupo, que eu dou uma olhadinha para você. Tá bom? Beleza, manda sim. Eu posso fazer, eu sempre faço, tá? Beleza, professor. Obrigado pela atenção aí. Nada, eu que agradeço. Paulo, pode falar, Paulo. Professor, nessa questão de IPTU, para que seja liberado, a prefeitura libere a documentação, o IPTU tem que estar em dia, certo? Sim. Então, no caso de um imóvel que o IPTU está em atraso, mas a dívida, a própria terreno, está subrogada ao vendedor. Sim. Eu estou aguardando o vendedor quitar para que eu possa registrar em meu nome? Não, olha só. Como que acontece essa questão aí do IPTU aí? Né? Da questão, você fala quando é dado o valor do débito tributário no valor da arrematação, né? Isso. Então, veja só, a municipalidade, ela não, muito embora eles façam isso, tive até um caso aqui, específico, tempo atrás, que a juíza teve que determinar, até num leilão, determinar que a prefeitura expedisse a guia, certo? Mas o fato é que se for subrogado, não pode
Não pode. Você tem que solicitar para o juiz da causa e determine que isso é a sua guia de TBI, que não tem nada a ver com aquilo, sabe por quê? A sua aquisição é originária da propriedade. Sim. A aquisição originária. Você o imóvel sem ônus. E é uma decisão, é um leilão judicial, entendeu? Aí faria pedido junto ali na questão da emissão de posse, na intimação com hora marcada. Não, aí se o município tomar essa medida, mesmo sabendo que é um leilão judicial, né, se ele que foi subrogado, se ele tomar essa medida, aí você tem que peticionar específica dizendo, não quer emitir a guia de TI para o juiz, conforme o caso, não querem, excelência, mas tem que determinar, intimar lá o setor lá da Secretaria de Fazenda do município, né, de finanças, informando que eu adquiri o imóvel no leilão, né, para subrogar. Então, eu não posso quitar. Não, é aquisição originária, entendeu? Eu tive um problema nesse mesmo sentido e nós conseguimos, né, uma decisão nesse sentido aí, tá? Ok, obrigado. Boa noite. Nada. Falou. Aqui está escrito tutoria, não sei se é o nome. Boa noite, tá me ouvindo? Oi, sim. Boa noite, meu nome é Kelly. A minha dúvida é a seguinte: existe algum checklist que a gente possa seguir na hora de fazer a análise da documentação do leilão, para que a gente possa se prevenir, né, de possíveis problemas no futuro? Existe, mas, você não... Nós temos na nossa mentoria um checklist, a gente estuda ele, você vai encontrar vários checklists, inclusive, em vários locais. Se você clicar aí no Google, você vai achar. Mas eu não indico que você arremate só com base em checklist. Viu? Tenha paciência. Não, mas então, é porque assim, eu também... É porque eu sou advogada também, aí assim, a gente vai fazendo aquela análise que a gente julga ser completa, mas ainda fica com aquele receio de estar faltando, esquecendo ainda de analisar alguma coisa, né? Sim, mesmo. Não, mas o checklist não, você já tem a formação jurídica, é diferente, né? Mas o checklist tem, sim, esse checklist você vai encontrar na nossa mentoria, tem checklist bem completo sobre leilão judicial e extrajudicial. Você vai encontrar em vários lugares, mas assim, o básico que você tem que analisar, doutor, é o seguinte: edital, matrícula. Aí na matrícula você vai ver se tem alguns terceiros interessados ali no registro, né, dela ali, né? Terceiro interessado. E aí, se tiver, você tem que ver se foram intimados esses terceiros interessados. Tem que ver se o cônjuge foi intimado. Ver se as intimações necessárias estão, né, completas. E no caso do leilão judicial, você vai pegar lá no artigo 804 do Código de Processo Civil e artigo 889 do Código de Processo Civil também. Ali já te dá uma dinâmica bem completa do que você tem que checar com relação a terceiros interessados. E aí, se precaver da questão de preço fio, né? Que é coisa simples, né? Preço fio, basicamente, é isso aí. Você tem uma experiência na área de leilões já? Porque está cortando o áudio, mas eu acho que você me perguntou se eu tenho experiência, né? Na área. Então, eu já consegui arrematar mas foi na venda direta, né? Era um lote, estava desocupado, então foi bem tranquilo.
E hoje eu Sim. tentei arrematar um imóvel também, mas eu não consegui, porque assim, a disputa está bem surreal. Tentei arrematar no Sim. começo do mês também, mas no começo do mês também não consegui, porque porque eu acho engraçado, assim, tem muita gente que faz vídeos na internet e coloca, né, o preço mínimo, né, o preço pedido inicial, e normalmente Sim. não sai por esse valor, principalmente se for um Não imóvel sabe. bom, um imóvel comercial, não sai, ele sai bem acima. O primeiro imóvel, o valor dele era 208 mil, uma casa pequena, e ele acabou saindo por quase 500 mil reais. Então, olha a diferença de preço. É É. quase um preço Então, normal de compra. sim, sim, aí não compensa, né? Não compensa. Não compensa. Você tem que ter uma análise muito firme e assim com um valor, né, na cabeça, na cabeça, não, numa planilha mesmo, né? Bem rígido, né? Porque senão você não tem lucro. O Gabriel está pedindo aqui artigo 804 e 889, Gabriel, do CPC, tá? Então, mas assim, ó, continua com a gente aqui, eu ensino bastante aqui sobre leilão de falência, sobre leilões de segunda praça negativa, que são oportunidades que você ainda tem muita lucratividade, viu? Sim, você disse que você tem mentoria, né? Porque Sim, eu tenho. assim, advogados realmente não têm muito conhecimento sobre leilão, sobre imóveis em leilão. Eu mesmo participo de um grupo de assim com mais de 300 advogados e a gente pode perguntar qualquer coisa sobre leilão, né, de imóveis e eles não sabem. Eu também não tenho tanta assim. Eu estou no meio, eu estou sempre acompanhando. Mas até para mim Sim, é um pouco mais difícil, né? Então a gente realmente, mesmo sendo advogado, a gente não tem tanto sim, conhecimento é porque é muito para específico, arrematar com aquela certeza. isso é um nicho específico, né? Bem específico. Eu vou mandar o link lá porque Tá. uma aluna antes aqui pediu, né? Eu vou mandar dar uma entrada lá, viu? Para dar uma olhada, tá bom? Vou sim. Muito Foi um obrigada, tá, pela prazer, gente. Mais alguma oportunidade. pergunta? Agradeço. Gente, mais alguma pergunta? Não tendo mais perguntas, então, agradeço vocês, viu? Muito obrigado mesmo por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço a todos e semana que vem nós estamos aqui de novo, tá? Quarta-feira, toda quarta-feira. Só para vocês terem uma ideia, o tanto que é importante para mim esse encontro com vocês aqui. Hoje eu pedi o jogo, a estreia na Sul-Americana do meu time do coração. O time do coração é o Cuiabá Esporte Clube. Não sei se vocês já ouviram falar. Estreou hoje, mas eu tenho um compromisso com vocês, vim aqui. Rinaldo, quer falar antes da gente encerrar? Rinaldo tinha erguido a mão, acho que não tem conexão também. Gente, olha, muito obrigado, viu? Até semana que vem. Um abraço. Até mais, professor. Boa noite. Quero arrematar, hein, professor? Não esqueça de mim, não. Boa noite. Opa, se Deus quiser, Cleiton.